Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de equações, vamos agora para os sistemas de EDOs não homogêneos, resolvendo ele pelo método da variação de parâmetros. Então, vamos lá e vamos ao vídeo. Nós temos aqui esse exemplo bem claro e bem didático sobre sistema de EDO não homogêneo. Ele é um sistema 2x2 e nós temos agora, além da nossa parte homogênea, nós temos aqui uma parte não homogênea. E no final das contas ele dá essa seguinte ajuda, ele dá a solução da parte homogênea, que ela é igual a isso aqui tudo. Ou seja, ela vai ser uma equação homogênea com autovalores reais e distintos. Pois aqui nós temos o menos 3 e aqui nós temos o menos 1. Sendo assim, como ele já deu a solução da parte homogênea, só nos resta fazer agora a solução da parte não homogênea, ou seja, dessa parte aqui. Nós vamos fazer agora, vamos colocar aqui parte não homogênea. E vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular aqui o Wronskiano aqui dessa expressão. Para calcular aqui o Wronskiano aqui dessa expressão, nós vamos pegar aqui e nós vamos colocar aqui nessa primeira coluna o que está multiplicando aqui C1 e na segunda coluna o que está multiplicando aqui C2. O que está multiplicando aqui C1 nada mais é do que E elevado a menos 3t e o que está multiplicando C2 é igual a menos E elevado a menos 3t. Pois esse E elevado a menos 3t nós podemos multiplicar ele com esse vetor que está aqui dentro. Sendo assim, nós vamos colocar aqui E elevado a menos 3t e menos E elevado a menos 3 de t. E aqui nós vamos fazer o mesmo aqui nesse segundo. O que está multiplicando C2, nós vamos multiplicar, vai ficar E elevado a menos t e E elevado a menos t. Sendo assim, essa segunda parte aqui vai ser E a menos t e E a menos t. Depois disso, só nos resta agora calcular aqui esse Wronskiano. Nós vamos calcular aqui esse determinante, mas como eu já calculei aqui, eu deixo como dever de casa para vocês calcularem também. Eu só vou colocar aqui o resultado final, que o resultado final aqui desse determinante, ele é igual a 2E elevado a menos 4t. Como ele é diferente de zero, nós podemos aqui prosseguir com o cálculo, que vai dar praticamente tudo certo. Então vamos salvar aqui esse Wronskiano. E agora nós vamos fazer algo bastante interessante. Nós vamos calcular o W a menos 1 de t. Como nós vamos calcular esse W a menos 1 de t? Nós vamos pensar o seguinte. Nós temos que ele é igual a 1 sobre a determinante de A, que a determinante de A é igual a isso aqui. E ele é multiplicado aqui com a matriz D menos B menos C e A. Quem é B, quem é C, quem é A e como é que nós vamos descobrir isso? Nós vamos pensar o seguinte, nós vamos olhar aqui para esse Wronskiano aqui, para esse Wronskiano aqui de cima, e nós vamos ter que ele está organizado dessa forma, A, B, C e D. E no final das contas nós vamos jogar essas expressões aqui dentro, ou seja, nós vamos pegar aqui e inverter as posições aqui dessa diagonal principal. Esse E a menos t nós vamos jogar aqui para cima e esse E elevado a menos 3t nós vamos jogar aqui para baixo, pois como podemos ver eles inverteram aqui essa diagonal principal e nessa diagonal secundária eles só colocaram um sinal de menos. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 1 sobre o determinante de A, ou seja, vai ser igual a 1 sobre 2 E elevado a menos 4t vezes o valor de D, que o valor de D aqui é esse aqui de baixo, é a menos T. O valor de A, que o valor de A aqui, nós podemos ver que é esse valor aqui, é elevado a menos 3T. E nós vamos inverter o sinal aqui do valor de B e o do valor de C. Ou seja, vai ficar aqui menos E a menos T. E vai ficar aqui mais E elevado a menos 3t, pois como aqui está negativo e aqui está negativo, fica positivo. E nós temos agora essa expressão que é o W de 1. Depois disso, nós vamos ter que fazer um valor de U. Esse valor de U ele vai ser igual a integral do W de menos 1 de t vezes 1g de t. Quem é W de 1, quem é G de t? Nós temos o seguinte, que esse W de 1 nós calculamos anteriormente, é igual a toda essa expressão, eu já vou colocar lá. E
o nosso g de t é igual a essa expressão que aparece aqui no exemplo. Nós vamos colocar também ela lá. Sendo assim, só nos resta calcular toda essa expressão. A primeira coisa que nós vamos fazer é multiplicar isso aqui vezes isso aqui, ou seja, linha vezes coluna e linha vezes coluna. E depois, com o resultado, nós vamos multiplicar aqui com isso aqui. Eu já fiz aqui. Quando nós fazemos isso, nós temos essa seguinte expressão. Sendo assim, nós vamos ter que calcular a integral de cada um desses termos aqui separadamente. Para calcular a integral deles separadamente, nós vamos ter que o resultado final vai ser... E com isso nós temos aqui o nosso valor de u. Depois disso, para calcular a solução particular, ou seja, a solução final da parte não homogênea, ela vai ser igual ao nosso w de t, que nós calculamos anteriormente, vezes o nosso u, que nós também calculamos. Nós vamos voltar aqui e nós vamos ver aqui o nosso w de t, que é igual a isso aqui, e o nosso u, que é igual a isso aqui. Sendo assim, o nosso x de p vai ser igual a... Sendo assim, o nosso x de p, ou seja, a solução final, vai ser a multiplicação aqui dessa linha com essa coluna e dessa linha com essa coluna. Lembrando que tudo isso aqui é uma linha só, isso aqui é uma linha só. E quando nós multiplicamos aqui, nós vamos ficar com essa parte aqui, esse e elevado a menos 3t, vezes essa linha aqui, esse e elevado a menos t, vezes essa linha aqui. E depois nós multiplicamos a linha de baixo com essa coluna. Vai ficar menos e elevado a menos 3t vezes esse primeiro termo. E é elevado a menos t vezes isso aqui. No final das contas, nós vamos ter algo parecido com isso aqui. Eu já calculei e eu vou só colocar aqui o resultado e depois vocês calculam. Sendo assim, nós encontramos agora a nossa solução particular final. E agora, nós podemos deixar tanto dessa forma, como nós podemos separar ela em vetores. Aqui ela está toda completamente junta, mas se nós quisermos separá-la, nós quisermos abri-la, nós vamos pegar aqui e nós vamos colocar aqui um vetor, vamos colocar aqui 1,5 e 1,5 e vamos multiplicar aqui com e elevado a menos t, pois aqui nós temos 1,5 e 1,5 e aqui nós temos multiplicando tanto em cima como embaixo por e elevado a menos t. E depois nós temos aqui t e elevado a menos t, multiplicando aqui um valor de t, ou seja, nós vamos ter aqui o vetor 1, vai ficar aqui mais, perdão, não é vezes, mais 1 e 1 vezes t e a menos t. E depois nós temos que multiplicar aqui esses fatores aqui que não foram multiplicados aqui diretamente, ou seja, vai ficar 1/6 vezes 3t e 1/6 vezes menos 1. Vamos fazer aqui essas multiplicações. Nós vamos fazer os valores que multiplicam t e depois os restantes. No final nós vamos ficar com 1/2 de t e menos 1/3, 4 e 5. Quando nós separamos aqui, nós encontramos a solução final da parte não homogênea da equação. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço que curta, comente e indique para os amigos.